Olá, eu sou a professora Luciana de Redação e a aula desta semana é sobre o projeto de texto. Não o projeto de texto com toda a análise da competência 3, não, é o projeto de texto a partir do parágrafo de introdução. Então, Redação Enem, a introdução e seu papel no projeto de texto, com o tema de redação que eu vou falar mais adiante nesta aula, a desvalorização da ciência no Brasil. Então, quem está estudando no colégio, quem está se preparando no Enem, segue aqui para ter essas informações que são bem importantes. Vamos lá então. Introdução, o parágrafo onde começa o projeto de texto. Gente, num texto dissertativo argumentativo, eu já falei muitas vezes para vocês da importância da introdução. Vamos ver então três características que fazem a introdução ser bem escrita, bem estruturada. Número 1, apresentar o tema, o assunto. Já falei para vocês que não é obrigatório trazer o tema na introdução, mas a gente sabe que num texto relativamente curto, de até 30 linhas, se a gente deixa o assunto de fora da introdução, de repente a gente está esquecendo também no desenvolvimento na conclusão, e daí é fuga ao tema. Ninguém quer isso, né? Então, é importante já delimitar, trazer o assunto na introdução. O segundo fator é a introdução é o parágrafo que dá um norte, uma direção ao leitor. Isso também não é um item obrigatório, mas se espera de uma boa introdução de uma redação de vestibular de Enem, por exemplo. O que é esse norte? É o ponto de vista que você vai defender ao longo do texto. O que é essa direção? É o ponto de vista com os enfoques. Isso tudo é projeto de texto. E o terceiro item, o parágrafo de introdução costuma ser um parágrafo síntese das ideias do texto. E quando a gente fala em síntese, gente, o que vem à cabeça? Resumo, palavras-chave. Então, a introdução, o que ela faz na nossa redação? Ela apresenta o tema, ela dá a direção, né? E de uma maneira objetiva, clara. Por isso que de 4 a 6 linhas, num texto de até 30, eu posso fazer uma excelente introdução. E às vezes eu olho, é muito comum em redações do Enem, o aluno já contextualiza, já coloca informação histórica, e de repente aquela introdução fica com 9, 10, 11 linhas. Sobram quantas linhas? 20, 19, para todo o desenvolvimento e a conclusão, ou seja, é uma introdução muito extensa, tá? Então cuide, tá? A introdução não é já para começar a desenvolver o assunto, é para apresentar, ok? Vamos agora então, ó, nesse esquema, projeto de texto. Já falei para vocês que o projeto de texto especificamente, a gente avalia na competência 3, mas ele está ao longo de todo o texto. Um, ponto de vista tese, que o ideal é estar na introdução. 2, defesa do ponto de vista, que é ali um ponto que ocorre no desenvolvimento, com argumentos consistentes e bem fundamentados. E a terceira parte, a proposta de intervenção. Ela tem que ser uma ação compatível com o problema abordado. Repare que a proposta de intervenção é um item que a gente avalia isoladamente na competência 5, mas ela também faz parte desse projeto de texto, certo? Então, o projeto de texto engloba todo o texto. O meu foco aqui vai ser analisar a introdução para ver se o projeto de texto se cumpre ou não. Gente, então ali, ó, em azul, projeto de texto estratégico. Isso é o que se espera de uma redação Enem, que o aluno, ao começar o seu texto, a gente já consiga ver ali que ele pensou bem, que ele planejou e que ele vai, né, sustentar o que ele apresentou na introdução, sustentar com consistência, com coerência, com ótimas ideias, relações, exemplos. Isso vai, né, consequentemente, fazer com que a redação seja um excelente texto, certo? Vamos para o próximo aqui, então. Ó, vamos já entrar na segunda parte da aula de hoje, que é ver alguns pontos do tema. O tema da semana é a desvalorização da ciência no Brasil. Vocês gostariam de escrever sobre ciência? Vocês já pensaram, né, ou já escreveram um tema parecido com esse? Então, assim, o assunto é ciência. Trouxe algumas palavras-chave ali de exemplo.
Conhecimento científico, saber científico, pesquisa, ciência e tecnologia, então a gente pode, né, associar a tecnologia, trazer tecnologia junto. E qual que é a abordagem? Né? O que que a frase temática traz? Desvalorização. Esse é o problema. Né? Esse é o desafio que a gente tem que pensar. Né? Então, a abordagem, a gente pode fazer dessa frase temática uma pergunta: por que existe desvalorização da ciência no Brasil? Então vamos lá. Começando a pensar neste assunto, vamos ver algumas estratégias argumentativas que vocês podem utilizar para, né, desenvolver esse tema bem, né, que é o que a gente quer. Então vamos lá. Em exemplos de estratégias argumentativas. Então ali, ó, causas e consequências eu sempre coloco como primeiro exemplo, porque funciona para muitos textos essa estruturação. Causa. Vamos ver nesse tema da ciência, quais são ali os problemas, né, que originam essa desvalorização? O que que leva o nosso país a não valorizar a ciência? E quais são as consequências disso para a ciência, para a sociedade como um todo, para o país? Né? Então ali sempre é uma, né, quase sempre vai ser uma maneira estratégica, né, de a gente estruturar o texto e ficar bem organizado, ok? O segundo exemplo que eu trago aqui é análise de fatos. Vamos pensar, que desafios impedem a valorização da ciência no Brasil? Então, a gente que é informado, que lê, que está tendo aula, a gente vê ali quais são os problemas, a partir de noticiário, de sites, quais são os fatos que mostram, né, que comprovam que a ciência no Brasil não tem o seu devido valor, ok? Um terceiro exemplo aqui de estratégia argumentativa é a comparação. Por exemplo, fatores que sustentam a importância da ciência em outros países. Por que que a ciência é importante? Trazendo contraponto para a triste realidade do Brasil, que é uma realidade em que o saber científico, a pesquisa científica, ela é, né, desvalorizada, ela é muito pouco incentivada, ela não é vista, né, com força nas escolas, né, ou quando existe ali um projeto, uma mostra do saber de ciências e assim vai, fica aquele trabalho e não há continuidade dessa pesquisa, né, desse experimento. Né? Então, eu estou falando um pouquinho do que eu vejo, do que eu acho, mas está ali, né, comparação. E algo ali também, né, análise de dados, pesquisas. Né? Muitas vezes, pesquisas, dados, na própria coletânea da proposta, já vem ali, né, um gráfico, percentuais. Ô, professor, eu posso usar aquelas informações da coletânea? Vocês podem pegar um dado sim. O que vocês não podem é copiar a frase, é copiar como que aquele dado aparece literalmente, né? Então, a gente tem que ali conseguir pegar aquela informação e escrever do nosso jeito, de uma maneira que a gente não deturpe a informação, né? Que daí isso vai dar inconsistência e que fique claro. E claro, a gente vai trazer um dado se ele for importante para a gente, né, mostrar algum argumento nosso, né, mostrar e ilustrar, combinado? Vamos agora aqui, nós temos mais uma estratégia, argumentação por citação. Geralmente ela está relacionada ali ao repertório, né, da competência 2, o repertório que vai além dos textos motivadores. É o famoso argumento de autoridade, é trazer a teoria, a citação, né, o pensamento de um, né, estudioso, de um pensador, no caso aqui de um cientista, de reconhecimento nacional ou mundial. Não pode ser a professora Luciana disse, não, né, tem que ser alguém, né, cujo conhecimento e cuja teoria sejam, né, reconhecidos, né, que sejam importantes, relevantes para a sociedade como um todo. Daí está valendo. Então, o que que vocês costumam colocar? Não vou dizer neste tema aqui, mas o que vocês costumam colocar? É muito como em redações do Enem ter Immanuel Kant, né, nessa área da educação, ter o Durkheim, né, na área da sociologia, o Zygmunt Bauman, né, outro sociólogo, filósofo ali, né, e outros nomes. Esses três que eu disse, eles são muito comuns. Não é problema a gente trazer, né, esses três nomes para nossa redação, se a partir daquilo que a gente relacionar ficar bom, consistente.
produtivo, né? Se não, só jogar ali o argumento de autoridade não vale, não fica a serviço da dissertação, tá? E agora que o último exemplo que eu trouxe, não são só essas as estratégias argumentativas, né? Mas parei por aqui, argumentação por referências a livros. De repente, eu li um livro que trazia ali uma ficção científica. Então, eu posso fazer uma analogia a partir daquela ficção científica à realidade, à presença da ciência no nosso país. Posso? Posso. Filme, algum filme que traz ali uma descoberta científica, existem vários, tá? Saberes científicos. Ó, vocês estão estudando Enem, então vocês têm aula de biologia, de química, de física, de matemática. Gente, aproveitem as teorias, aproveitem ali as hipóteses, os conhecimentos que vêm dessas matérias e, se algum for interessante ou conveniente para o tema e para a discussão de vocês, vocês podem trazer aquela informação ali, tá? Ela vai ser sim uma referência e uma referência além dos textos motivadores. Vai valer para dar qualidade à argumentação de vocês e também para valer como um repertório além do que está na coletânea. Combinado? Agora, para terminar essa parte da proposta, o que eu trouxe aqui? Ó, atenção para esse detalhe, uma leitura atenta da coletânea da proposta, sempre. Né? Já frisei nas videoaulas da semana passada que a frase temática a gente tem que primeiro entendê-la bem ali, nas informações. Neste caso, a frase temática é a desvalorização da ciência no Brasil. Mas eu também preciso ler com muito cuidado os textos motivadores da coletânea. Vocês, né, sabem que geralmente a proposta de redação do Enem, ela tem 4 textos. Eu trouxe aqui o primeiro texto dessa proposta, que não foi tema do Enem, mas é uma proposta estilo Enem. Vou ler aqui, né, 2 partes deste texto 1 que eu achei bem importantes. Cada vez mais, as grandes potências investem em ciência e tecnologia, bem como nas grandes áreas, entre essas, estudos sobre câncer, envelhecimento, segurança alimentar, energias renováveis, água e qualidade de vida. Vou parar aqui e comentar. Gente, olha só o que esse texto está mostrando. Em todos esses exemplos aqui, existe ciência. Está ali, né? As grandes potências investem cada vez mais em ciência e tecnologia. Tá? Agora, seguindo depois dessa paradinha. Não raro, os cientistas brasileiros figuram entre os maiores e mais proeminentes do mundo, apesar da falta de condições favoráveis para o desenvolvimento de pesquisas. O que essa segunda parte que eu trouxe, né, revela? Os cientistas brasileiros são bons, eles se destacam. Então, o brasileiro não é, né, o Brasil tem cientistas e não são maus cientistas, mas existe um problema, a falta de condições favoráveis. Então, o que eu posso trazer, né? O que eu posso refletir a partir desse trecho que eu li do texto 1 lá da coletânea? Questionamentos. Primeiro, podemos comparar o Brasil às grandes potências científicas? Sim ou não? Porque eu posso comparar, né, no sentido de igualdade ou comparar no sentido de diferenciação. A tendência aqui é a gente comparar o Brasil diferenciando. O Brasil ali é um país enorme, com um potencial ali, mas que não investe, né, em ciência e tecnologia, como outros países envolvidos. Né? Eu vou dar como exemplo aqui os Estados Unidos. Né? Então, e por quê? A questão é, tá, comparo, trago a comparação. E por que o Brasil não investe? O que falta? Aqui, por exemplo, neste texto 1, ele já coloca, né, algo que a gente pode sim trazer para o nosso texto, falta de condições favoráveis para o desenvolvimento de pesquisas. Eu não posso copiar o trecho como está ali, mas eu posso apresentar esse problema como um, né, enfoque. Vamos ver nos textos logo a seguir. E um outro questionamento que eu trouxe aqui, são vários, eu trouxe só 2, no Brasil, que leva as condições desfavoráveis para o desenvolvimento de pesquisas? Né? Então, lembra um pouquinho, né, aquela estratégia de análise de fatos. Quais são os fatos que né, embasam essa ciência que não avança, essa ciência que, para quem está ali fazendo ciência, trabalhando em laboratórios, universidades, ela é feita com muito custo, né, com muito esforço, com pouca ajuda, né, por parte de órgãos governamentais, e assim vai.
né? Então tá ali, né? Dei só um exemplo de uma parte do texto 1. Existem mais informações nessa coletânea, tá? Agora então, vamos para as redações. Eu trouxe 3 redações e vocês vão observar que elas têm uma diferença de nível de qualidade entre uma e outra. Tá? E essa observação que eu coloco aqui vale para as 3 redações, para os 3 exemplos. A correção feita foi somente da parte ortográfica, tá? Então, se houver algum errinho, eu posso comentar ou não esse errinho aqui na leitura, ele é um erro daquele aluno, né, daquele estudante que escreveu este texto que eu tirei de um banco de redações online, tá? Então vamos ver ali, ó. Introdução. A falta de investimento e o excesso de burocracia dificultam a pesquisa. Desculpa, vou voltar ali. A falta de investimento e o excesso de burocracia dificultam a pesquisa e, consequentemente, o avanço da ciência no Brasil. Aí eu coloquei números para comentar, tá? Então vamos ver. A falta de investimento e o excesso de burocracia são o quê? São problemas, são fatores que levam a essa, né, dificuldade de se fazer pesquisa. Aquele nexo ali, e consequentemente aquele elemento ali coesivo, ele está bem colocado, mas reparem que há um problema nessa introdução. Ela é feita com um período só. Então anotem isso se vocês ainda não sabem. O parágrafo tem que ter pelo menos 2 períodos. Tirando esse problema, né, essa introdução, ela traz o assunto e já contextualiza, né, o assunto nessa problemática que ele direciona, ou seja, existe um projeto de texto. Tá? Deixa eu ver se o desenvolvimento está aqui. Ó. Não, então assim, está nesse mesmo slide, então agora vamos para o desenvolvimento. Gente, quem escreveu este texto fez um parágrafo só de desenvolvimento, um parágrafo único. Pode, pode. Não é um convencional, não é usual, né? Mas não é errado. Vamos ver se essa organização num parágrafo só ficou boa? Atualmente, a pesquisa científica brasileira corresponde a apenas 2% da produção mundial, segundo a CAPES. Então, começa o desenvolvimento com referência a uma pesquisa, tá, da CAPES. Essa pesquisa não está nos textos motivadores, então ela pode contar como um repertório além dos motivadores. Tá? Daí vem ponto. Visto que a falta de investimento desmotiva a iniciação científica no Brasil, vírgula, além disso, ó, tá vendo que eu estou me perdendo na leitura, porque essa frase começa com visto que, ela tem um problema de estrutura, ela está fragmentada, né? Então, assim, ó, isso prejudica a clareza, a compreensão do que está escrito ali. Além disso, estudantes sentem-se desvalorizados com baixos salários e a precariedade de recursos materiais. Então, tem muita informação jogada nessa frase que está mal estruturada. Então, as informações são, né, sem pertinência? Não. O problema é que elas, ao serem jogadas numa frase que, né, se mostra, né, uma frase problemática quanto à sua estrutura, aquelas informações meio que ficam perdidas, né? Qual que é a análise que se faz a partir disso? Tem uma desarticulação aí de ideias. Agora vamos para a quarta parte. Mas ainda o excesso de exigências e lentidão nos processos exigidos na importação de materiais. Ó, vejam que essa quarta parte está retomando ali o problema que foi indicado na introdução, excesso de burocracia. Então, ali, ó, importação de materiais de pesquisa dificultam e muitos estudos. Consequentemente, olha a repetição aí do consequentemente, são adaptados ou chegam a ser abandonados devido ao tempo de espera. Então, o que a gente pode dizer? Antes de chegar lá na conclusão, esse texto tem um projeto de texto? Tem, ele tem um projeto de texto, porque aquilo que é apresentado na introdução é retomado. Mas qual é o problema? É retomado com desorganização, né, uma frase ali que está mal construída e as ideias estão ali jogadas. A gente não vê uma articulação de isso leva, né, causa, consequência, esse problema eu contextualizo, eu opino a partir dele. Então as informações estão muito superficiais, ok? Agora vamos ler a conclusão dessa redação 1. Portanto, para que, gente, eu marquei o para que ali para, né, mostrar que é um nexo de finalidade muito usado para indicar, né, o elemento fim objetivo da proposta de derivação do Enem. Proposta de derivação do Enem. Então,
A gente olha ali, ó, portanto, né, esse portanto está correto, para que o Brasil de fato se torne uma potência científica, então esse trecho aí é a finalidade da proposta. É necessária uma mudança profunda em toda a sua estrutura. Ó, uma mudança profunda é necessária. Gente, o que está faltando aí? Agente. Né? Nós temos uma ação, mas qual é o agente que vai promover essa mudança profunda? Não aparece. E daí vem ali, ó, tendo como início a educação básica. Tá? Então, uma mudança profunda que tenha como início a educação básica, tendo como início. Então, esse tendo eu posso ver como um detalhamento, tá, gente? Agora vamos ver na sequência. Propiciar às universidades estrutura e suporte para a inovação na pesquisa e tecnologia. O que a gente tem aí? Do jeito que está escrito, né, essa frase também está incompleta, e do jeito que está escrito, o propiciar tecnologia é como se fosse mais uma ação, uma segunda ação, ou seja, estou começando uma outra ação interventiva, isso aí não vai contar para a primeira. Agora essa frase final. Afinal, estamos perdendo profissionais especializados em descobertas, em cura, em tratamento, em avanços em várias áreas para outros países. Então, ele termina reafirmando o problema. Mas confesso que esse trecho, vamos olhar bem assim, ó, esse trecho a partir do final, essa última frase em que ele traz problemas, isso seria muito mais bem aproveitado se fosse parar no desenvolvimento, se a gente trabalhar essas ideias no desenvolvimento. Por que que o Brasil perde profissionais especializados? Por que que não há avanços aqui? Por que que não há curas, né, descobertas de curas no Brasil, né, o tratamento? Né? Então vamos pensar agora, a gente vive um momento de pandemia e cientistas do mundo inteiro estão fazendo o quê? Né? Pesquisando, testando, né, retestando medicamentos, estão buscando, né, uma vacina ou um remédio que trate o novo coronavírus, né, a Covid-19. Né? Existem cientistas brasileiros também. E a gente pensa, né, onde é que se faz ciência aqui no Brasil? E cientistas brasileiros que estão, né, em outros centros, em outros países, também existem. Então, vejamos aí a importância de, né, incentivar e de valorizar esse saber, certo? Pessoal, agora no próximo slide eu vou mostrar uma estimativa de nota dessa conclusão, tá? Só para fechar a conclusão, reparem que ela tem, né, uma proposta com 3 elementos. Com a finalidade, a ação, e a gente pode dizer que aquele tendo ali um detalhamento. Não tem agente, né, e também não tem modo na maneira como ela está escrita. Vamos ver então, ó, essa estimativa de nota da redação 1, ela é nível 3, 120, é um desempenho mediano. De repente vocês vão dizer, então ali, uma estimativa de nota 600, 640, 560, fica nisso, entre 560 e 640. Então vocês vão dizer, nossa, mas essa nota não está muito alta? Então vamos pensar primeiro nas qualidades dessa redação. Ela está no tema, ela tem estrutura dissertativa argumentativa, ela tem introdução, desenvolve e fecha, né? Ela tem uma proposta ali com 3 elementos, ela tem um projeto de texto que né, que tem algumas falhas, mas ele se cumpre, né, medianamente, né? Ele é limitado, mas existe, né? Então eu botei ali C3 120, um projeto de texto com falhas de consistência, de progressão das ideias, né, de continuidade e aprofundamento. Ele não aprofunda, né? A hierarquia das ideias não é boa, mas não é um texto 80, porque 80 já é, né, não ter projeto de texto. Esse texto tem. Em relação à correção gramatical, ali a C1, de repente vocês vão pensar, nossa, mas tem tanto erro, tanta frase mal escrita. Sim, mas lembre que esse texto, apesar dos problemas pontuais de gramática e estrutura de frase, ele está escrito, né, ele está no padrão formal da língua, na modalidade formal. Ele não tem gírias, ele não tem palavras inadequadas, né, no contexto. Então, é um texto, gente, mediano, ok? Vamos para o próximo agora. Então, o segundo exemplo de redação está aqui, eu vou ler a introdução. A falta de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil remete a questões histórico-culturais. Então, ele vem ali, falta de incentivo, que também tem no outro parágrafo, né, de valorização, mas ele traz um ponto novo. Essa falta remete a questões histórico-culturais. Interessante, né, essa delimitação. Ou seja, agora vem uma explicação.
Como o país sempre foi muito eficiente na produção agropastoril devido ao clima e solo favoráveis, o desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente durante o Brasil colonial, nunca foi prioridade como era na Europa. Ponto. O que tem aí, gente? Repertório com alusão histórica. Ele traz um pouco de história. A questão é depois a gente ver na sequência se o que ele traz de história aqui no desenvolvimento 1 fica melhor na introdução ou poderia trazer uma parte para o desenvolvimento, porque ele coloca bastante informação aqui. Agora vamos ali na parte final, ali, a partir do número 2. Tal ócio científico, olha que boa essa expressão, né? Ócio científico, ócio, o não fazer, perdura até os dias de hoje, porém agora devido a problemas de políticas públicas. Então, assim, ó, em relação ao conteúdo, esse ócio, esse não fazer ciência perdura, e segundo, né, o estudante que escreveu esse texto, é devido a problemas de políticas públicas. Então, a gente vê bem um projeto de texto, o direcionamento que ele dá. Agora, vou fazer um comentário de expressão. Deletem aquela crase ali antes da palavra problemas, devido a problemas com crase. Não, nós temos dois pecados de crase aí. O primeiro é problema é uma palavra masculina. O segundo, problemas, uma palavra que está no plural. E ali o a, que é uma preposição pura, né, está no singular, não é aos, né? Se a gente fosse assim, como é que poderia ser certa também essa expressão? Devido aos problemas, ou seja, nunca vai crase antes de problemas aí, tá bom, gente? Então, assim, ó, esta é a introdução, a gente vê que ela tem repertório ali, ela tem uma alusão histórica, ela tem ponto de vista, né, da origem dessa desolação da ciência e ela, no finzinho, busca para a atualidade. Vamos ver então como é que é o desenvolvimento. Ó, o desenvolvimento já é em 2 parágrafos, tá? Não é desenvolvimento único como o texto 1. Vamos ver então ali, ó, como é que começa o D1. Com a posição geográfica favorável do Brasil, o setor primário sempre foi algo economicamente vantajoso. Então, está trazendo ali a questão geografia, setor primário. Assim, os principais investimentos recaem na produção agrária, deixando as outras áreas esquecidas. Logo, após décadas de investimentos, o Brasil é primeiro mundo em tecnologia agrícola, segundo o diretor do curso de Ciências Econômicas da PUC, professor Dr. Isaías, mas fica para trás em outros aspectos. Gente, um comentário aqui, como eu já tinha falado antes. Não é necessário, mesmo que esse professor, doutor Isaías, seja importante ali para a PUC, não seria necessário trazer o nome dele. Tá? Aquilo que eu falei, o repertório de autoridade tem que ser uma pessoa com um nome de maior relevância de conhecimento, né, regional, vamos pensar em Brasil, nacional ou mundial. Tá? Vamos agora para a frase, né, final. A disponibilidade financeira para o desenvolvimento tecnológico em outras áreas sempre foi debilitada. Então, o que a gente sente falta neste D1? Ele não traz aquela questão histórica que já foi contextualizada na introdução. Então, uma sugestão seria trazer um pouco dessa origem agrária do Brasil muito forte, devido à posição geográfica. Deixa eu dar uma voltinha lá para vocês verem. Aquela parte ali que coloca, ó, devido ao clima e solo favoráveis, ali geografia, o desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente durante o Brasil colonial, nunca foi prioridade como era na Europa. Então, assim, ele poderia trazer um pouquinho da história. Ele traz um outro repertório ali, que é um argumento de autoridade. Então, assim, ó, ele segue o que ele promete. Né? Não é perfeito o parágrafo, mas ele é bom, tá? Ele traz informação, a correção gramatical é boa também, né? A construção das frases a gente não vê problema, tem elementos coesivos bem empregados, o assim, o logo, então assim, ó, é um bom parágrafo. Agora vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento desta redação. Diante da crise atual, então ali isso está marcando, né, o início do D2, esse quadro se intensifica. Esse quadro se intensifica diante da crise atual. O que a gente vê aí? Não, na verdade, diante da crise atual, né, ele está deslocado, né, pode não ser considerado um elemento entre, né, um elemento coesivo entre parágrafos. Ó, agora vamos lá. Como encadeamento de consequências disso, cientistas preferem a busca pelo sucesso internacional, como aconteceu com grande parte da equipe do pesquisador Sérgio Teixeira, que é chefe do Laboratório de Doenças Neurodegenerativas do Instituto de Bioquímica TAU, da UERJ. Então, essa frase está boa, ela começa com como ali, mas ele não é um fragmento, tá? Ele só está deslocado.
E vamos ver a última parte. Segundo ele, né, esse chefe do laboratório de doenças, né, o Sérgio Teixeira, essa fuga de cérebros é apenas um dos obstáculos enfrentados da ciência brasileira. Então, reparem que ele traz aí um problema que é muito apontado em temas como esse, a desolação da ciência, a fuga de cérebros, né? Poderia ter aprofundado mais, poderia ter contextualizado melhor, mas ok, trouxe um argumento de autoridade e trouxe a expressão fuga de cérebros. É apenas um dos obstáculos, né? E que obstáculo é esse? Poderia trabalhar melhor essa informação, mas está ali, né? O D1, né, apesar dos comentários que eu fiz antes, ele tem mais consistência do que esse D2. Ele deixa a margem ali para uma dúvida, para perguntas, para questionamentos de quem lê o texto. Mas também, digamos, é um parágrafo que avança a informação. Vamos ver como é que funciona a conclusão deste texto? Vamos lá, então. Diante dos eventos supracitados, então isso aí vale como, né, um nexo entre parágrafos, tá? Da conclusão. Não é conclusivo que o Brasil nunca venha a ter importância em âmbito tecnológico científico. Então, ele tem ali, né, esperança. Exemplo disso é que a exportação de aviões cresceu 31,5% no primeiro trimestre de 2016, segundo o site Época. Então, ele traz aí um dado que não tinha sido apresentado ainda. Mas para tal reconhecimento, ó, sobre o dado. Gente, não é que seja errado trazer um dado assim no fechamento do texto, mas o melhor lugar para trazer dado, até um dado que a gente pode pegar e aproveitar na argumentação, é o desenvolvimento ou aquele dado que vai, né, abrir o texto, ok? Mas não ficou ruim, né? Não é um dado sem pertinência, né, em relação ao conteúdo. Vamos ver agora ali, ó. Mas para tal reconhecimento, porque é o número 6 ali? Aí a gente tem a finalidade da proposta de intervenção para tal reconhecimento. É necessário que o governo federal, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, aí a gente tem o quê? O agente, ó, o elemento que faltou na redação anterior, tem aqui, o agente da ação interventiva. Então, o que vai fazer o governo? Forneça melhores condições para pesquisadores brasileiros, então aí nós temos a ação interventiva, ampliando e equipando seus laboratórios. A questão é fornecer melhores condições. Esse ampliando e equipando, ele está na forma de gerúndio. E, sinceramente, como está escrito, e eu, como corretor, além de professor de redação corretora, quando está no gerúndio, a gente pensa. Esse ampliando e equipando é um detalhamento da ação ou é um modo? A gente vai contabilizar como um ou outro, tá? E aí nós temos já 4 elementos. Vamos ver como é que fecha. Cabe também ao Ministério da Educação, opa, está trazendo outro agente, então está indo para uma outra ação. Ou seja, se essa ação do Ministério da Educação tiver 5 elementos válidos, perfeito. Se não, a que vai valer é a primeira do Ministério do Governo, com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que a gente viu tem 4 elementos. Então vamos lá. Cabe ao Ministério da Educação que incentive alunos a ingressarem no ramo científico, fornecendo melhores bolsas e criando programas de reconhecimento para o aluno e professor que crie bons projetos. Então, né, a primeira é melhor, então nós temos uma conclusão aí, cuja proposta de intervenção vai ser nível 4, vai ganhar 160. E agora vamos para a nota desta redação. Estimativa de nota. Gente, eu já coloquei ali, vou direto ali no destaque. Essa redação ela pode ser dada como exemplo de uma redação nível 4, que é um desempenho bom, muito bom. Né? Então, ela pode ter uma nota 760, 800, 840, mas a maioria das competências ela vai conseguir ali, ela vai ficar no nível 160. Então, o que esse texto tem melhor, né, em relação ao texto 1? Então, ali, o projeto de texto tem poucas falhas, há continuidade das ideias da organização, há repertórios mais fortes para sustentar a argumentação. Né? A consistência, sim, que não é perfeita, plena, poderia aprofundar, trabalhar mais ali a parte opinativa, mas é um texto, gente, que já se diferencia da grande maioria das redações Enem, correto? Agora vamos para a última redação. Vamos lá, então. Introdução. Toda a introdução está aí. Em grandes nações desenvolvidas,
A prosperidade científica é tratada como prioridade. Olha só, né, a frase que traz o assunto, prosperidade científica. Olhem a escolha vocabulária, isso é bem importante. É tratada como prioridade. Está escrevendo difícil? Não, está escrevendo claro e atendendo a um padrão de texto escrito, tá? Agora, nessa redação, tudo que está ali marcado nesse laranjinha são elementos de coesão, tá? Agora vem ali um no entanto, que marca uma oposição. No entanto, no Brasil, o desenvolvimento de pesquisa científica é desprezado. Olha só a opinião, existe desprezo. Já está trazendo na palavra desprezado aí a palavra que está no tema, né? Ela se subentende aí, desvalorização. Depois vem, isso se evidencia não só pela falta de investimento financeiro, mas também pela falta de reconhecimento profissional. E, gente, nessas duas faltas, de dinheiro e de reconhecimento da profissão, a gente tem os dois enfoques, aquilo que são os problemas que a gente vai ver como é que o estudante, né, o autor deste texto, explicou, né, defendeu no seu texto. Vamos lá, então. Ó, desenvolvimento 1. Primeiramente, relativo a investimentos na busca de inovação científica, olha então ali o resgate, né, nesse tópico frasal, do investimento. O governo brasileiro tem deixado a desejar. Ponto. Enquanto países de primeiro mundo investem verdadeiras fortunas em programas científicos, então essa ideia já estava na introdução na primeira frase, né, que os países, que as grandes potências investem. Então ele está retomando aquela ideia da introdução. O que acontece enquanto esses países investem? Conforme a matéria da revista Veja, então ele joga ali uma indicação de fonte, né, que ajuda no repertório. Aqui, muitas vezes, aqui é o Brasil, né, pessoal? Aqui, muitas vezes, o setor privado investe mais que o próprio setor público. Lembram lá mais atrás que eu falei de estratégias argumentativas? Aí a gente vê uma estratégia de comparação. Grandes, né, as grandes potências, os países de primeiro mundo e nós no Brasil, né? Como é que funciona essa questão de investimento na ciência? Agora vamos ali naquele isso. Isso se percebe pela falta de estrutura e material nos laboratórios das universidades públicas, como a UFRJ e a UERJ. Então, esse aluno deve ser um aluno, né, lá do Rio de Janeiro, um carioca. E agora, para finalizar, por esses fatores, a ciência não tem prestígio nem seguidores no nosso país. Então, vê como ele finaliza. Esses fatores, né, de falta de investimento, de uma universidade pública sucateada, né, que não incentiva, não dá condições para se fazer ciência, ó, mostram que a ciência não tem prestígio nem seguidores no nosso país. Talvez seguidores ali, vamos ver o que acontece no próximo parágrafo, mas que não tem prestígio, com certeza a gente pode fechar com essa afirmação, né, que reforça a opinião. É um parágrafo bem bom, tá, gente? Vamos para o próximo, D2. Nesse sentido, vemos que jovens estudantes promissores deixaram de seguir a carreira por falta de prêmios nacionais de grande repercussão para promovê-los e incentivá-los a trilhar este caminho. Então, aquele problema de seguidores a gente vê sendo, né, discutido, né, neste próximo parágrafo, neste que eu estou lendo aí. Então, o D1 termina falando de seguidores, o D2 começa a colocar ali que jovens não se interessam tanto por causa desses elementos aí enumerados. Em consonância com essa situação, olhem só o elemento coesivo. Isaac Reutemann, professor e membro da Associação Brasileira de Ciências, então ali um repertório de autoridade, tá, gente? Afirma que, com a realidade econômica desfavorável, agimos equivocadamente. Então, vem uma opinião a partir de de uma autoridade. Em vez de aumentarmos os investimentos em ciência e tecnologia, como instrumento para superarmos a crise, os investimentos têm sido cortados. Consequentemente, os jovens pesquisadores desencantados começam a emigrar para países onde a ciência e a tecnologia são valorizadas. É o que chamamos de fuga de cérebros. Reparem que ele termina com fuga de cérebros, que é uma expressão que também foi utilizada na redação 2, mas aqui a fuga de cérebros, ela tem uma sustentação, um embasamento melhor, ou seja, ela está mais bem colocada nessa argumentação. Ficou melhor, tá? Agora vamos para a conclusão. Repare, a conclusão ela até está curtinha, vamos ver. Desse modo, fica evidente que ali o para está indicando já a finalidade, para valorizar o conhecimento científico no Brasil, o governo, né, o agente aí,
deve promover um aumento significativo nos investimentos em programas científicos, somado ao intenso programa de valorização profissional. Repare que essa ação ela é bem inteligente. Por quê? Porque ela abrange o problema 1, investimento financeiro, e ela abrange também, né, o problema 2, que é a valorização do cientista. Então, uma ação que, de uma maneira geral, combateria os dois problemas. Então, é uma ação bem colocada e estrategicamente, né, vamos pensar em projeto de texto, né, estrategicamente ali planejada, né? Então, vamos lá. Através de, nós temos aí o indicativo de modo, através de parcerias público-privadas. Somente assim seremos uma nação que leva a ciência a sério. E essa última frase, gente, a gente analisa no cômputo ali dos elementos da proposta de intervenção como um detalhamento da finalidade. Tá? Então, reparem que esse texto ele tem menos erros gramaticais, desvios gramaticais que o anterior, e ele é mais objetivo e consegue explicar, né, ir além na explicação. Estimativa de nota. Gente, reparem que eu botei ali 160 a 200. Ele tem mais de 10 desvios, então é 160, tá? Vou ali no roxinho, nível 5, nível 4. É um desempenho muito bom, excelente. De repente, vão dizer, puxa, mas o outro texto podia ser 800, 840, esse aí, porque o do 160 como no outro texto? Porque não é matemática a gente corrigir um texto. Se eu for colocar 200 em todas as competências desse texto, seria um texto 1000. E quantas redações nota 1000 costuma haver a cada edição Enem? São menos de 100. Este ano foram 50 alguma coisa, ano passado 50 alguma coisa, não lembro agora o número exato. 50, vamos pensar, 50 redações que tiraram nota 1000 num total de 2, 3 milhões de redações corrigidas. É muita coisa, né? Milhões de redações corrigidas, sim, é muita coisa, né? E menos de 100 redações tiram nota 1000, é muito pouco. Então, é muito difícil essa redação nota 1000, mas essa redação ela fica no nível de nota, digamos assim, de 880 a 960, tá bom? Então, assim, ó, ela pode ganhar a nota máxima na C3 do projeto de texto, porque são raras as falhas. Então, a introdução apresenta enfoques que são retomados e defendidos de uma maneira organizada, em que há relações, hierarquia, evidências, e aqui ela tem consistência. O que faltou um pouco na redação anterior, aqui a gente vê que está na medida. É uma redação que pode tirar também a nota máxima na parte dos elementos coesivos, né? E a proposta de intervenção aqui está completa. Então, ela é um exemplo de uma redação que vai de uma nota, vamos pensar assim, uma redação 900, ela é melhor que a anterior, tá, gente? Então, assim, ó, espero que essa aula tenha ajudado a vocês, para vocês saberem que a introdução ela pode ser mais objetiva, sim, que a gente tem que ter um controle para não colocar muitas informações nela e vamos deixar essas explicações, esses detalhamentos, né, de referência histórica, né, de dado, para o desenvolvimento, que é a parte do texto que vai, como o nome diz, desenvolver o nosso ponto de vista, né, a parte que a gente vai fazer a argumentação propriamente dita. Então, vamos lá. Se você gostou desse tema, escreva sobre ele no estilo Enem. E se tiver alguma perguntinha, pode fazer para mim, tá? Se eu puder responder, né, responderei com muito prazer, que é o que o professor faz, né? Tenta ajudar os alunos, mesmo que sejam alunos que a gente só vai conhecer, até me faltou aqui, né, saliva, só vai conhecer, né, virtualmente, né? Vamos lá então, e se cuidem, tá? Podendo, fiquem em casa. Um abraço, até a aula da semana que vem. Tchau!